Pastor Mark Hodgetts, para quem não sabe, você pode receber ele com carinho, uma salva de palmas. Para quem aqui por um acaso não conhecia ainda o pastor Mark Hodgetts? Ok, então olha só, Mark Hodgetts, não é Mark Rogers. Teve alguém que falou, pastor Mark Rogers, não é Mark Rogers. Mark Rogers é um cowboy do Texas. Esse aqui é o pastor Mark Hodgetts. Pastor Mark Hodgetts, ele foi diretor da escola bíblica onde eu me formei, lá na África do Sul. E depois disso ele se tornou um grande amigo. A gente tem sempre trazido, sempre que possível, trazido ele aqui no Brasil. E ele tem sido uma bênção para mim, para minha família, para a nossa igreja e para todos aqueles com quem ele entra em contato. Welcome, Pastor Mark. Obrigado. It's such a wonderful privilege for us to be here. É um grande privilégio para nós estar aqui. And the last time I ministered here in a Nova Igreja, E a última vez que eu ministrei aqui na Nova Igreja, I said that there are three things that I love about Brazil. eu disse que há 3 coisas que eu amo a respeito do Brasil. And these three things all start with the letter F. E essas 3 coisas começam com a letra F. The first one A primeira, is feijoada, feijoada. and then farofa, Depois farofa. and the third one, E a terceira, fragale. fragata. And I realized I have my priorities wrong. E eu via que minhas prioridades estavam erradas. I should have put fragale first on my list. Eu tinha que colocar fragale na lista de cima, no primeiro da lista. Mas ele foi meu golpe de efeito. And he taught me that there's another a thing starting with the letter F that I should add to the list. E eu disse para ele que tem uma outra coisa com a letra F que ele deveria acrescentar nessa lista. Flusau. É só o quarto melhor do mundo. Desculpa. I don't know be partial here, Eu não quero ser parcial aqui. so let me add this. Então deixa eu acrescentar o seguinte. Saudações rubro-negras. And just to bring a balance, E apenas para trazer equilíbrio aqui. saudações tricolores. It's really such a wonderful privilege for us to be here. É um privilégio para nós estar aqui. And this family, they've been so good to us. E essa família, eles têm sido tão bons para nós. And in fact, the whole church. E de fato, a igreja inteira. I said to them this afternoon, Eu disse para eles nessa tarde, this is probably the best way that we've been treated anywhere else in the world. esse é o melhor lugar onde a gente tem sido tratado da melhor maneira em qualquer outro lugar do mundo. And so we love to be here. Então a gente ama estar aqui. And I'm so glad that Cora could be here E eu fico- every time with us. Fico muito feliz da Cora, a esposa dele, poder estar aqui com a gente. Because she's my sweetheart. Porque ela é o doce do meu coração. Meu coração. And every time that we come here, we are overwhelmed with your hospitality and your kindness. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente fica assim, maravilhado com a sua hospitalidade, com a sua gentileza. And I want to say more about that in a moment. E eu quero falar um pouco a respeito disso. But I knew Pastor Valmir was already welcome. Mas eu também vi aqui que o pastor Valmir está aqui, é muito bem-vindo. But just from me personally to him and Glaucia E para mim, ele e a Gláucia, and their daughter Gail, e a filha deles, a Gal, they're precious people. eles são pessoas muito preciosas. And we are privileged to stand on the shoulders of those who have come before us. E a gente tem o privilégio de estar podendo estar sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós. And they are truly pioneers for the gospel. E eles são grandes pioneiros do Evangelho. And I remember the time in South Africa. E eu lembro do tempo deles na África do Sul. I don't know if he can remember Eu não this, sei se ele pode lembrar disso, but I think he was involved in teaching me some Portuguese. mas eu acho que ele estava envolvido em tentar me ensinar alguma coisa de português. And there was one song that we sang years ago. E há uma canção que a gente cantava anos atrás. Amor de Cristo, amor divino, amor celeste, inunda meu ser. A ti pertenço, de ti careço, amor divino, inunda meu ser. Still remember that so well. Eu ainda lembro disso tão bem.
But let me pick up where I left off about being treated so well. Mas deixa eu pegar de volta aqui onde eu parei, falando sobre ser tão bem recebido. We've been to so many nice eating places. A gente já foi a cada restaurante tão bom. My goodness, you have good food here Meu Deus, vocês têm boa comida aqui. and great restaurants. E grandes restaurantes. And the one thing I like about a restaurant E uma das coisas que eu amo a respeito de restaurantes is not just the good food, não é simplesmente a boa comida, but I don't have to wash the dishes mas eu não afterwards. tenho que lavar os pratos depois. That's what I have to do at home. Porque é isso que eu tenho que fazer em casa. Don't ask my wife because she won't agree with that. Não pergunte para minha esposa porque ela não vai concordar com isso. But a restaurant is a place of being restored Mas um restaurante physically. é um lugar para ser restaurado fisicamente. And it's so interesting. I always like to go back to the origin of words. E é muito interessante, eu gosto de voltar sempre à raiz das palavras. The word restaurant comes from French. A palavra restaurante vem do francês. And it was already used in the early 1400s. E era ainda usada nos primeiros anos dos 1400. But at that time, it didn't refer to an eating house. Mas naquele tempo não se referia a uma casa onde se vai para comer. The word was used to describe food or medicine that would restore your strength and your health. A palavra era usada para se referir a remédios ou comida que restaurassem a sua saúde e o seu vigor. Only 3 centuries later, E somente 3 séculos depois there was a connection with an eating place. é que houve uma conexão com um lugar para comer. Because there was a Frenchman named Boulanger. Porque havia um homem chamado Boulanger. He opened a store near the Louvre Museum in Paris. Ele abriu uma loja perto do Museu do Louvre, em Paris. And he sold some meat broths E there. ele vendia um caldo de carne lá. And those broths or soups were called restaurants. E aquele caldo ou sopa era chamado de restaurante. Restaurants restore you. Porque restaurante é para restaurar você. And in fact, it was interesting that he used a distorted version of the words of Jesus to advertise his broths. E é interessante que ele usou uma distorção da palavra de Jesus para anunciar a sua sopa. Because this is what his advertisement read like. Porque é assim que o anúncio dele dizia: Come to me, venha a mim, all who suffer from stomach problems, todos aqueles que sofrem de problemas no estômago, and I will restore you. e eu vou te restaurar. Now, I found that quite funny, Eu achei bastante engraçado, but there's some truth in there. mas existe uma verdade ali. Because when I'm going to read the correct words of Jesus, Porque quando eu vou ler as palavras de Jesus, you will see that there is a connection você vai ver que existe uma conexão. between restaurant and restoration. Há uma conexão entre restaurante e restauração. In fact, in English, both the words start with the word rest. Em inglês, ambas essas palavras começam com o prefixo rest, que é Because descanso. Jesus came to offer us rest Porque Jesus veio nos oferecer descanso and restoration. e restauração. So read with me in Matthew 11, Então leia comigo em Mateus 11, here from verse 28. e aqui no versículo 28, Jesus says, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, and I will give you rest. e eu darei a vocês descanso. Take my yoke upon you and learn from me, Tome o meu jugo sobre você e aprenda comigo, for I am gentle and lowly in heart, porque eu sou manso e humilde de and coração. you'll find rest for your soul. E você vai encontrar descanso para sua alma. For my yoke is easy and my burden is light." Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Now, I looked at the word rest in Greek, Eu olhei para essa palavra descanso no grego, and it's a very interesting word. e é uma palavra muito interessante. It's the word anapausis. É a palavra anapausis. Let me tell you what it means. Deixa eu te dizer o que significa. Uma menina chamada Ana faz uma pausa. No, that's not really what it means. Não é isso que a palavra quer dizer. But it sounds like that. O som parece com isso. What does Anna mean, the first part of the word? O que é Ana minha, a primeira parte da It palavra? means anew, Significa algo novo, afresh. algo fresco. And the last part of the word E o final da palavra means to pause, significa pausar, To rest. descansar,
to bring to an end. para chegar a um final. So here's what Jesus says. Então eis aqui o que Jesus diz: I bring you rest, eu trago para você descanso, restoration, restauração, refreshing, refrigério, recovery and renewal. recuperação, renovação. That's what Jesus offers us. Isso é o que Jesus oferece a nós. Now, very interesting in this passage of scripture, E é muito interessante que nessa passagem das Escrituras, Jesus actually gives us some action words, Jesus nos dá algumas palavras que expressam ação, some verbs alguns verbos that are important because it describes our response to his invitation. que são importantes porque falam a respeito da nossa resposta ao seu convite. But I'm going to emphasize this again and again. Mas eu vou enfatizar isso vez após vez. Our rest does not come from our works. Nosso descanso não vem do nosso trabalho. In fact, we must cease from our works. De fato, nós devemos descansar das nossas Our obras. rest comes from entering into a relationship with him. O nosso descanso vem de entrar num relacionamento com Ele. It's very interesting when you read in Hebrews chapter 4, É muito interessante quando você lê em Hebreus capítulo 4, and the whole chapter is about the rest of God. e o capítulo inteiro é a respeito do descanso em Deus. But there's a very interesting statement in chapter 4, verse 11. Mas há uma afirmação muito interessante no versículo 11. In the King James Version of the English Bible, Na versão King James da Bíblia em inglês, it says, "Let us labor to enter that rest." diz lá, vamos nos esforçar para entrar nesse descanso. And that sounds so strange. O som é tão estranho. How can I labor to enter into rest? Como é que eu posso trabalhar, me esforçar para entrar no descanso? You see, the Greek word there means to do something with intense effort. E a palavra no grego significa fazer alguma coisa com esforço intenso. It even means to do something hurriedly and with energy. E até mesmo significa fazer alguma coisa com pressa, com energia. But the word has so many diverse meanings. Mas essa palavra, na verdade, tem tantos significados diversos. And here's what I like. E eis aqui o que eu Here's the gosto. right perspective on this word. Eis aqui a verdadeira perspectiva dessa palavra. When he says labor, Quando ele diz se esforce ou it trabalhe, means do something with earnestness and with eagerness. ele está dizendo faça alguma coisa com intensidade, de verdade. Be zealous and passionate about it. Seja zeloso e apaixonado por isso. So this is what the message in Hebrews is. Então é a respeito disso que a mensagem de Hebreus é. Let's be passionate. Vamos ser apaixonados. Let's be eager Vamos estar com desejo about forte God's invitation to enter into that e rest. receber o convite de Deus para entrar nesse Let's descanso. accept his offer seriously and with great Vamos respect. aceitar o seu convite de maneira séria. So it's not by our works. Então não tem nada a ver com as nossas obras. But let me give you some verbs that Jesus gives us Mas deixa eu dar para você alguns verbos que Jesus passa para nós as our response to his invitation. como nossa resposta ao convite dele. And the first action word is the word come. E a primeira palavra de ação é a palavra venha. In verse 28 of Matthew 11, No versículo 11 do capítulo 28 de Mateus, Jesus says, "Come to me." a palavra diz, venha a mim. And we need to enter into that relationship with E Jesus. nós precisamos entrar nesse relacionamento com Jesus. Now, what does coming to Jesus involve? Então o que ir a Jesus significa, envolve? If I come to Jesus, Se eu venho a Jesus, it means I must leave some other situations. significa que eu preciso deixar para trás algumas outras I situações. must forsake my own thoughts, my own ideas, my own Eu efforts. preciso abandonar os meus próprios conceitos, ideias e esforços. I must leave my own restless attempts to find a good life. Eu preciso abandonar esse meu estado sem descanso, agitado, de tentar encontrar uma I vida must boa. leave trying to impress God with my strength and my struggles. Eu preciso deixar para trás essa tentativa de impressionar Deus com os meus esforços. I must recognize that the answer, the solution is Jesus. Eu preciso reconhecer que a minha solução está em Jesus. And not just for salvation, E não simplesmente para a salvação, but for continual spiritual sustenance. mas para substância, ser substância contínua na minha vida. Because Jesus doesn't just refresh me when I am saved. Porque Jesus não simplesmente me refrigera quando eu sou It's a salvo, continual refreshing. mas é um refrigerar contínuo. Because he says, I'm the vine, you are the branches. Porque ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. He's the source. Ele é a fonte. We must continually draw from his life. Nós precisamos continuamente estar tirando da sua vida. And that is the invitation that Jesus E essa gives. é o convite que ele nos faz. Come. Venha. And we need to RSVP right now. E nós precisamos responder rapidamente a isso.
That's our response. E essa é a nossa resposta. Here's a second action word. E uma outra palavra de ação. And this one is not found or stated directly here, E essa palavra não está escrita diretamente no texto, but it's implied. mas está implícita. Again, verse 28, Mais uma vez no versículo 28. Jesus extends this invitation to all those who labor. Ele estende esse convite a todos aqueles que trabalham. So he wants to give you rest and revival, Ele quer dar a você um avivamento e descanso, but you need to cease from your hard work. mas você precisa desistir desse esforço próprio. Now, the rest that Jesus offers here is to those who are exhausted, E o descanso que Jesus oferece aqui é para aqueles que estão exaustos. not so much from physical labor. Não simplesmente de trabalho físico. I know that God can invigorate your physical body, Eu creio que Deus pode revigorar o seu corpo físico. but if you read in verse 29, Mas se você ler o versículo 29, he says you will find rest for your soul. ele diz: vocês vão encontrar descanso para a sua alma. So Jesus wants to restore you emotionally and spiritually. Então Jesus quer te restaurar emocionalmente e espiritualmente. There are several Greek words for work, Existem algumas palavras gregas para trabalho. and the word that Jesus uses here E a palavra que Jesus usa aqui specifically speaks about work with the effect of fatigue or reduced strength. fala de um trabalho que causa fadiga, que reduz a sua força. And you know, the more you try to impress God or find favor with him, E quanto mais você tenta impressionar a Deus ou encontrar favor em Deus pelo esforço, the more exhausting it is, mais exaustivo isso é, the more ineffective it is. mais ineficiente isso é. So the labor that Jesus speaks about here Então o esforço que Jesus está falando aqui includes your religious works, inclui trabalhos religiosos, your self-efforts that think it'll give you a life of happiness. um esforço próprio que você imagina que vai dar a você uma vida de felicidade. Jesus wants to liberate you from a performance-based religion. Jesus quer te libertar de uma religião que se baseia em performance. Now that doesn't mean we never have to do good works. Isso não significa que nós não temos que fazer boas obras. Grace does not exclude me from doing good works. A graça não me exclui de fazer boas obras. Here's such a good perspective in the Bible. Eis aqui uma boa perspectiva da Bíblia. In Ephesians 2 from verse 8, Em Efésios 2, do versículo 8. by grace you have been saved through faith, Pela graça você foi salvo através da fé. and that not of yourself. Isso não vem de você mesmo. It's the gift of É um God, presente de Deus. not of works, Não de obras. lest anyone should boast. Para que ninguém se orgulhe. For we are his workmanship, Porque nós somos obra das suas mãos. created in Christ Jesus for good works, Criados em Cristo Jesus para boas obras. which God prepared beforehand that we should walk in Que them. Deus preparou de antemão de forma que nós possamos andar nelas. This is one of the most liberating scriptures in the Bible. Essa é uma das escrituras que traz mais libertação para nós na Bíblia. You don't have to think of good works to get God's favor. Você não precisa ficar pensando em boas obras para alcançar o favor de Deus. Before you arrived on earth, Antes de você chegar na terra, he already prepared good works for you. Ele já preparou boas obras para você. All you need to do is discover them Tudo que você precisa é descobrir essas boas and obras walk in them. e caminhar nelas. So Paul says it clearly. Então Paulo fala disso claramente. You're not saved of works, Você não é salvo pelas obras, but you're saved for mas works. você é salvo para as And obras. good works cannot be the root of your salvation. It is the fruit of your E as boas salvation. obras não podem ser a raiz da sua salvação, elas são o fruto da sua salvação. That's why Jesus says, cease from your works. E por isso Jesus diz: desista dessas boas obras, das suas boas obras. And we need to renew our minds. Então nós precisamos renovar nossa mente. We need to get rid of those old thoughts, Precisamos nos livrar daqueles velhos even the pensamentos, religious things. em especial das coisas religiosas. In Romans 12 and verse 2, there's another verse about restoration. Em Romanos 12, versículo 2, existe um outro versículo sobre restauração. It says that God's word will renew your Diz que a mind. palavra de Deus vai renovar a tua mente. And that is what Jesus offers. E isso é o que Jesus nos oferece. You can rest from your anxious thoughts Você pode descansar dos seus pensamentos de ansiedade and rest in Him. e descansar nele. Here's a third action word. Essa é uma terceira palavra que expressa a ação. And again, it's one that we have to read between the lines. E isso é mais uma que a gente tem que ler entre as linhas. And it's the word release. E é a palavra libertação.
Because in verse 28, Jesus also invites those who are heavy laden. Porque Jesus fala agora daqueles que estão sobrecarregados. So the word release is implied here. E a palavra liberar está implícita aqui. Jesus says, let go of your load. Jesus está dizendo aqui, deixe o seu fardo para trás. Release your burden. Se livre do seu fardo. Again, this is not a physical weight that he's speaking of, Ele não está falando de alguma coisa física, but an emotional and a spiritual burden. mas está falando de algo, de um fardo que é emocional, espiritual. It might include the sin that some people may carry. Pode incluir, inclusive, o pecado que alguém carrega. It could include emotional baggage, Pode falar de uma carga the emocional, cares of this world, os cuidados com as coisas do the mundo. encumbrance of pride and self-sufficiency, E aquela coisa de orgulho e autossuficiência. the burden of religious rules that legalists want to place on you. Peso das regras religiosas que querem te colocar para baixo. In fact, a good interpretation of the word heavy laden De fato, a melhor interpretação para essa palavra aqui, coisa pesada, would be to be overburdened. seria ser extremamente sobrecarregado. And this is what Jesus spoke to the people of his days. E é isso que Jesus falou para o povo daquela época. He saw people overloaded with the burdensome obligations of the Mosaic law, Ele viu as pessoas sobrecarregadas com o fardo da lei mosaica, the compulsions of tradition, as obrigações das tradições, the constant consciousness of sin and guilt. a constante consciência da culpa e do pecado. We need to lay our burdens E down. nós precisamos colocar esses fardos no chão. There's an old American spiritual song, Existe uma canção americana antiga and it says, glory, glory, que hallelujah, diz glória, glória, aleluia. since I laid my burden down. Desde que eu deixei para trás o meu fardo. If you're not familiar with that song, Se você não está familiarizado com essa música, there's another well-known hymn existe um outro hino bem famoso that Princess Elsa sings. que a princesa Elsa canta. Livre estou, livre estou. In English, it literally means let it go. Em asiático, isso literalmente significa deixa para And that's trás. what we need to do. Isso é o que a gente precisa fazer. Here's what the New Testament encourages us. Eis aqui o que o Novo Testamento nos encoraja. Cast your burdens onto the Lord. Lance os seus fardos sobre o Senhor. He wants to give you rest. Ele quer te dar descanso. 1 Peter 5, verse 7 1 Pedro 5, versículo 7. says, casting all your care upon him, Diz lá, lançando sobre ele toda a sua ansiedade. for he cares for you. Porque ele cuida de você. And listen to what it says. E ouça só o que diz. Casting all your cares. Lance todos os seus Not cuidados. half of them, Não metade deles. not just the big ones, Não apenas os grandes. every care. Cada cuidado todo. Because he will care for you. Porque ele vai cuidar de você. And it's so important E é for tão us. importante para nós. I love this Psalm of David. Eu amo esse Salmo de Davi. In Psalm 55, verse 22, Salmo 55, versículo 22. he says, here's what I've learned through it all. Ele diz, eis aqui o que eu aprendi depois de tanta coisa. Leave all your cares and anxieties Deixe todos os seus cuidados e ansiedades at the feet of the Lord, aos pés do Senhor. and measureless grace will strengthen E you. uma graça sem medida vai te alcançar. Oh, hallelujah, that's such a beautiful É uma promise. palavra, uma promessa maravilhosa. You know, I heard a story about a man who was driving a pickup truck, Tem uma história de um sujeito que estava dirigindo uma picape. and he was out on a country E ele road, estava no interior do país and he dirigindo. saw this hitchhiker next to the road, E ele viu aquele andarilho andando pela estrada. and he had a heavy backpack. E esse andarilho tinha uma mochila pesada nas And costas. so he decided to stop for this man because he really looked tired. Então ele resolveu parar para ajudar o cara porque ele parecia realmente muito cansado. So he stopped and he said to the man, please get in. Então ele parou e falou com o homem, por favor, pode entrar. And the hitchhiker said, no, thank you. I'll climb on the back of the truck. E esse cara que estava caminhando falou, não, muito obrigado, eu vou aqui na caçamba. And so they were driving along, Então ele estava dirigindo and the man saw in his rear view mirror, e ele viu pelo retrovisor this man was sitting on the back of the truck, que o camarada estava sentado ali na caçamba, but he still had his backpack. mas ainda estava com a mochila nas costas. And you know, there's a message in that for us. E existe uma mensagem aí para nós. Some of us come to God, Alguns de nós chegamos a Deus and God
wants to give us rest, E Deus quer nos dar descanso. but we still carry our own load. Mas a gente ainda está carregando o nosso fardo. Jesus says, E Jesus diz, lay it down, deixa isso para trás. release it. Libera isso. That's what we need to do. É isso que a gente precisa fazer. Let me continue. Deixa eu continuar aqui. There's another action word here. Existe uma outra palavra que expressa a ação aqui. In verse 29, No Jesus versículo says, 29, Jesus diz, take my yoke upon you. tome o meu jugo sobre você. So the word take is important. E essa palavra tomar é muito importante. We have to lay something down, A gente precisa deixar alguma coisa and then we have to receive something else. e agora a gente vai receber uma outra coisa. So what is this yoke that Jesus speaks Então, about? que jugo é esse que Jesus está falando? I know for people growing up in the city, Eu sei que a maioria de vocês aqui são pessoas que they cresceram na sometimes have cidade. no idea what a yoke E às vezes is. você não tem nem ideia do que seja um jugo. So let me explain to the city slickers here. Então deixa eu explicar para os cidadãos da cidade aqui. A yoke is a wooden beam. Um jugo é uma peça de madeira It is put on the shoulders of two oxen. que é colocado sobre os ombros de 2 bois. It's a cross piece that is placed on the neck of the oxen. É como se fosse uma cruz que é colocada no pescoço do boi, And then it's attached to either a plow or a cart. que é colocada presa a um arado ou a um carro. Now, it sounds Uma carroça. something that is quite detrimental. E isso soa para nós como algo assim meio ruim. But I'm going to show you that the yoke of Jesus is quite helpful and useful. Mas eu quero mostrar para você que o jugo de Jesus é super para nos ajudar. Now listen carefully. Então ouça com cuidado. Jesus never said, I put my yoke on you. Jesus nunca disse, eu vou colocar o meu jugo sobre você. He says, take my yoke Ele on you. disse, tome você o meu jugo. Jesus never forces anything on. Jesus nunca força nada sobre nós. What he offers, we need to take by faith. Aquilo que ele nos oferece, nós temos que tomar pela fé. Because it'll be a benefit, a blessing to you. Porque vai ser um benefício e uma bênção para você. If you read in Ephesians 6, Se você lê Efésios 6, here from verse 11 onwards, do versículo 11 em diante, we find that God makes his armor available to us. ali diz que Deus coloca a armadura dele disponível para nós. But you'll find repeatedly these words. Mas você repetidamente vê essas palavras. Take it, Pegue isso, put it on. vista-se. Verse 11, put on the whole armor of God. Versículo 11 diz lá, revista-se da armadura de Deus. Verse 13, take up the whole armor of God. Versículo 13 diz, tome toda a armadura de Verse Deus. 14, fasten on the belt of truth. Versículo 14 diz, coloque lá e aperte o cinto da verdade. Put on the breastplate of righteousness. Coloque a coraça da justiça. Verse 15, put on the readiness for the gospel. Versículo 15, se prepare com a sandália do evangelho. Verse 16, take up the shield of faith. Versículo 16, tome o escudo da fé. Verse 17, take the helmet of salvation. Versículo 17, tome o capacete da All salvação. of these things are available to us. Todas essas coisas estão disponíveis para But nós. I must apply it by faith. Mas elas precisam ser aplicadas pela fé. And Jesus will never put a heavy burden on you. Jesus nunca colocará um fardo pesado sobre você. Because with the burden comes grace. Porque com o fardo dele vem a graça. And let me again say, God still wants us to do the good works. Deixa eu voltar e dizer para você que Deus quer que nós façamos boas obras. Jesus didn't say, come to me and you can take a restful sleep. Jesus não disse para você, venha até a mim e você pode dormir descansado. In fact, there's another word for rest. De fato, existe uma outra palavra para descanso, It's a word that Jesus used when Lazarus passed away. que é uma palavra que Jesus usa quando ele viu Lázaro morto. And he told his disciples he's just E rested. ele disse aos seus discípulos que Lázaro havia descansado. It's a different Greek word. Mas é uma palavra grega diferente. In fact, it's the word koimao, Na verdade, é a palavra koimao, where we get our word coma from. da onde nós tiramos a palavra coma. So it's almost a senseless sleep. É um sono onde não tem sensibilidade alguma. That's not what Jesus invites you to. E não é para isso que Jesus te convida. In fact,
His rest will make you alert and alive. Na verdade, o descanso de Jesus vai fazer você vivo e alerta. His rest will give you life and O energy. descanso dele vai dar a você vida e energia. Jesus didn't say, come to me and I'll give you a vacation where you will not have to do anything. Jesus não disse, venha até a mim, eu vou te dar umas férias que você não vai precisar fazer nada. You see, his rest is not idleness nor laziness. O descanso que ele dá para nós não é preguiça ou ficar de bobeira. But here's what Jesus said. Mas eis aqui o que Jesus If I can diz. put it in my own words. Se eu posso colocar nas Come minhas to próprias me. palavras, venham a mim, Stop relying on your own parem strength. de confiar na sua própria força. Cease from your non-productive dead works. Cessem desses trabalhos que não produzem nada, que são mortos. My grace will make it possible for you to work without hard toiling, A minha graça vai fazer com que você possa trabalhar sem se matar, without striving, sem estar se esforçando. because I will refresh and restore you. Porque eu vou dar um refrigério e While restaurar I você. am working through Eu vou you. estar trabalhando através de você. Hallelujah. So take that yoke. Então tome esse jugo. Don't be scared of it. Não tenha medo dele. It's helpful. É um Let me get to the next. ajudador. Let me get to the next action. Deixa eu ir para o próximo aqui. It's the word learn. É a palavra aprender. Look at verse 29. Veja no versículo 29. Jesus says, learn from me. Jesus diz, aprendam de mim. But this is so important Mas é tão importante, because the first thing that Jesus said after he says, learn from me, porque aquilo que Jesus diz logo depois de dizer, aprenda de mim, he says, for I am gentle ele diz, porque eu sou manso and lowly in heart. e sou humilde de coração. So here's what Jesus said. Eis aqui o que Jesus disse. Before you need to learn what I can do, Antes de você aprender aquilo que eu posso fazer, you need to learn what I am. você precisa aprender o que eu sou. Jesus never said, go and learn all the laws of the Old Testament. Jesus nunca disse, vão e aprendam todas as leis do Antigo Testamento. Because in his time, Porque no seu tempo, the people could not know every law. as pessoas não conseguiam aprender e saber todas as leis. Because the law was also loaded with many additions of human traditions. Até porque a lei estava recheada de muitas tradições humanas que foram sendo acrescentadas. People could never comply to all those compulsions. As pessoas não conseguiam cumprir todos aqueles mandamentos. So it's important for us to realize what we need to learn is in our relationship with Jesus. Então é importante entender que o que nós precisamos aprender está no relacionamento com Jesus. We need to understand that he's gentle, that he's humble. Nós precisamos entender que ele é gentil, que ele é humilde Learn who Jesus is. e aprender quem Jesus é. Learn who the Father is. Aprender quem o Pai é. Learn about the character of God. Aprender a respeito do caráter That de is not a Deus. hard, judgmental God. Que não é um Deus duro, That is a julgador. Father full of love Que ele and é um compassion. Pai cheio de amor e compaixão. And Jesus, as the teacher in life, E Jesus, como um mestre na vida, in this school, you'll find him gentle and humble of heart. na escola dele você vai entender que ele é manso e humilde de coração. And even if you have to write a test in the school of life, E mesmo que você tenha que fazer um teste nessa escola da vida, you have a teacher that will help you to find the answers. você tem um professor que vai te ajudar a encontrar as respostas. Hallelujah. When Aleluia. he says, I'm gentle, Quando ele diz eu sou gentil ou a manso, better translation would have been, I am meek. uma melhor tradução seria eu sou manso, Because that's the word that is used here. porque é a palavra que é usada aqui. And it's a very interesting word in Greek. E é uma palavra muito interessante no grego. It's the same word that was used to describe a tamed animal. É a mesma palavra que é usada para descrever um animal treinado. So if you tamed a wild horse, Se você treina um cavalo it selvagem, would have been called a meek horse. você pode chamá-lo de um cavalo manso. Now, when you train that horse or tame it, Mas quando você doma ou treina esse cavalo, does it lose its strength? ele não perde a sua força. Não. Não. But its strength comes under control. Mas agora essa força desse cavalo está debaixo de controle. That's what meekness means. E é o que mansidão aqui significa. Meekness is not weakness. Mansidão não é fraqueza, It's controlled energy. mas é uma energia sob And that's controle. what Jesus has. E é isso que Jesus He tem. says, I'm a meek teacher. Ele diz, eu sou um I professor have all manso. the authority. Eu tenho toda a I can autoridade. do whatever I Eu want, posso fazer tudo que eu quiser, but I want to help you. mas eu quero ajudar você. I'm here for your Eu welfare. estou aqui para o seu benefício. I'm not a tyrant teacher. Eu não sou um professor tirano. I'm not an authority abuser. Eu não sou um abusador. I'm not a slave driver. Eu não sou aquele que I'm pega um gentle. escravo. Eu sou gentil. I'm humble. Eu sou humilde. And so the good news for us is this. Então a boa nova para nós hoje é:
we can be a learner in the life school of Jesus. Nós podemos ser aprendizes na escola da vida de Jesus. And incidentally, that's what the word disciple E means. incidentalmente, é isso que a palavra discípulo significa. It means learner. Significa aprendiz. I am a lifelong learner Eu sou um aprendiz para toda a vida. because I want to know more and more about Porque eu Jesus. quero saber mais e mais sobre Jesus. That's the relationship that we have. Esse é o relacionamento que a gente deve ter. Now, just something interesting also in the Greek. Tem alguma coisa muito interessante também aqui no grego. The word for school in Greek A palavra para escola no grego originally meant leisure. significa, na Freedom verdade, from labor. liberação de esforço, de trabalho. Isn't that interesting? Não é interessante isso? So when I join the school of Jesus, Então, quando eu me junto à escola de Jesus, I can learn at leisure. eu posso aprender com lazer. It's not hard work. Não é um trabalho duro. That's why he says, learn from me. É por isso que ele diz, aprenda de mim. Let me continue. Deixa eu continuar. I just have 75 more Eu points. só tenho mais 75 pontos. Yes, the second last action word. Diz aqui mais uma palavra de ação. Receive. Receber. Again, this word is implied. Novamente essa palavra está But implícita. Jesus speaks about this twice. Mas Jesus fala a respeito disso duas vezes. In verse 28, he says, I will give you rest. Ele fala no versículo 28, eu vou dar a vocês o descanso. In verse 29, he reiterates the promise. No versículo 29, ele reitera essa promessa. He says, you will find rest for your soul. E ele diz, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. So he gives and we need to receive Então this ele rest. dá e nós precisamos receber esse descanso. He furnishes and we need to find this Ele rest. fornece e nós temos que achar esse descanso. But listen carefully. Então ouça com cuidado. The rest is not a reward. O descanso não é um prêmio. It's a gift granted by grace. É um prêmio, é um presente Jesus garantido says, pela I'll graça. give you rest. Eu darei a vocês descanso. And we need to be very clear about this. E nós temos que ser muito claros a respeito disso. We never initiate anything. Nós nunca damos começo a nada. Anything that is good in any case. Seja qualquer coisa boa nesse caso. God always acts first. Deus sempre age primeiro. We can just react. Nós só podemos reagir. We can just respond to his invitation. Nós só podemos responder ao convite que ele faz. So I don't earn this gift. Então eu não mereço esse presente. I receive it. Eu recebo esse presente. Finding rest is not a result of my searching. Encontrar descanso não é o resultado de uma procura que eu faço. It's realizing that God has been searching for me. Mas é concluir que Deus é que tem me procurado. I've heard people very sincerely say after they have received salvation, Eu já ouvi muitas pessoas falando muito sinceramente depois de receberem salvação. I found God Eu last night. encontrei Deus na noite passada. No, you didn't, Não, você não encontrou. because he was never lost. Ele não estava perdido. You were lost. Você estava perdido. He's been searching for you all the time. Ele estava procurando por você o tempo inteiro. He's been there Ele estava lá, waiting for you esperando por você. to become aware of him. De que você se tocasse de que ele estava ali. He's been pursuing you all Ele the tem time. perseguido você o tempo inteiro. And that is the receiving that we are speaking. E esse é o recebimento que a gente está falando. I need to receive that rest Eu by preciso faith. receber esse descanso pela fé. Now, Jesus said, seek the kingdom. Agora Jesus disse, busquem o reino. And he speaks about finding. E ele está falando a respeito de achar. But again, that word seek, we need to understand. Porém, mais uma vez, essa palavra buscar o reino precisa ser It's compreendida. not that God is hiding something from Não é que us, Deus está escondendo alguma coisa de nós. but God is saying, you need to desire the kingdom. Mas Deus está dizendo, você precisa desejar o reino. When you desire the kingdom, Quando você deseja o reino, you'll find it. você vai encontrar o reino. So seeking is desiring, Então, buscar é desejar. and finding is acquiring. E encontrar é adquirir. Listen how Jesus explains this. Então, veja como Jesus explica isso. In Luke 12, Em Lucas 12, verses 31 and 32, versículos 31 e 32, he says, seek God's kingdom. ele diz, busque o reino de Deus. But then in the next verse, Mas no versículo seguinte, he says, your Father wants to give you ele the diz, o kingdom. teu pai deseja te dar o reino. So God's not hiding from us. Então Deus não está se escondendo de He's nós. not playing hide and seek with Ele us. não está brincando de pique-esconde conosco. He says, if you desire, Ele diz, se você deseja, it's yours. é teu. Receive. Receba, Receive. receba. And that's what Jesus tells us. Isso é o que Jesus está falando para nós.
Let me get to the last key word. Deixa eu chegar à última palavra aqui. And again, there's something that is implied. E aqui é mais uma vez algo que está implícito. In verse 30, Jesus says, my yoke is easy, No versículo 30, Jesus diz: o meu jugo é suave, my burden is light. o meu fardo é leve. So Jesus invites people laden with a heavy burden and a hard, hefty yoke. Então Jesus está dizendo, está convidando pessoas que estão sobrecarregadas para que elas recebam esse jugo suave. Now it sounds like a contradiction. Parece uma contradição. How can a yoke bring you rest? Como é que um jugo pode trazer para você descanso? You see, at the time of Jesus, Sabe que no tempo de Jesus, the teachings of the religious leaders os ensinamentos dos líderes religiosos were sometimes referred to as a yoke eram referidos como se fossem um jugo, because they placed these heavy legalistic demands on the people. porque eles colocaram essas demandas legalistas pesadas sobre as pessoas. And Jesus spoke to these people who were even called experts in the law. E Jesus falou com essas pessoas que eram até chamados de especialistas na palavra da lei. And listen to this paraphrase. E ouça só essa parafrase Luke 11:46. de Lucas 11, versículo Jesus 46. says to these teachers, Jesus disse para esses professores: you are hypocrites, vocês são hipócritas, you experts of the law. vocês especialistas da You palavra, crush people vocês esmagam as pessoas beneath the burden of obeying impossible religious regulations. debaixo do fardo de cumprir leis que são impossíveis de serem cumpridas. Yet you would never even think of doing them E yourself. vocês mesmos nem sequer pensam em cumprir esses mesmos mandamentos. That's why they were hypocrites. E era por isso que Jesus os chamou de They hipócritas. didn't do what they were teaching, Eles não faziam aquilo mesmo que eles but they ensinavam, placed these heavy yokes on the people. mas colocavam esses jugos pesados sobre as pessoas. In the book of Acts, Peter reprimands some Jewish believers. No livro de Atos, Pedro repreende alguns cristãos judeus. They wanted to place the burden of religious circumcision on the new Gentile Christians. Eles queriam colocar o fardo da circuncisão e das leis sobre novos cristãos gentios. And here's what he asks those conformers to the law. E é isso que ele pergunta para aqueles que estavam advogando a lei. In Acts 15 and verse 10, Em Atos 15, versículo 10, he says, are you going to correct God Ele by diz- burdening the Gentiles ele diz: será que vocês acham que vão corrigir Deus colocando sobre os gentios esse fardo? with a yoke that neither we nor our fathers were able to bear? Jugo que nem nós, nem nossos pais suportaram carregar. So those were heavy yokes. Então são jugos pesados. In Galatians 5 Em Gálatas 5, and verse 1, no versículo 1, Paul warned against bringing circumcision back Paulo fala contra trazer a circuncisão de volta and other religious rules and laws. e várias outras leis And religiosas. I like the way that he puts E it. eu amo a maneira como ele It coloca. is for freedom that Christ has set us free. Ele diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Então permaneçam firmes e não se permitam ser trazidos de volta para um jugo e um fardo da lei. There's a movement in church circles today Existe um movimento em alguns círculos da igreja where hoje, some people want to take believers back to their so-called Jewish roots, aonde muitos querem levar os cristãos de volta para aquilo que eles chamam de raízes judaicas. where they have to wear prayer shawls Então vocês têm que usar certas coisas and blow shofars e soprar, chofar and do all kinds of religious things. e fazer todo aquele tipo de leis do We are judaísmo. not going back to Jewishness. E nós não temos que voltar para o judaísmo. We are growing in Jesusness. Nós temos que crescer em Jesus. That's what we are doing. Isso é o que nós estamos fazendo. You see, we don't want that yoke on us again. Nós não queremos esse jugo de novo sobre nós. We're not preaching an ultra strict brand of religion. Nós não estamos pregando aqui um novo tipo de We're religião. not portraying God as a harsh and a cruel God. Nós não estamos demonstrando Deus como sendo um Deus duro e cruel. So, what does the action word believe about? Então, o que a palavra ação significa? Jesus says you need to believe in my yoke. Jesus diz: vocês precisam crer no It's meu jugo. different. É diferente. You need to believe when I say my burden is light. Vocês precisam crer quando eu digo que o meu fardo é suave. Receive it.
recebam. And incidentally, E incidentalmente, Jesus didn't say, here's your yoke. Jesus não disse, tá aqui o teu jugo. He says, take my yoke. Ele diz, tome o meu jugo sobre você. What does that mean? O que isso significa? It's very É significant. muito significativo. Because the Greek word for yoke Porque a palavra grega para jugo comes from a meaning that a word meaning to join, to unite together. vem de uma palavra que significa juntar, estar junto. So here's what happened. E eis aqui o que acontece. Even in modern days, Até mesmo nos dias a modernos, farmer would put two oxen together under the same yoke. um fazendeiro vai colocar 2 bois juntos debaixo do It's mesmo jugo. a double yoke, É um jugo duplo. but there would be a stronger, well-trained, older ox. Mas um dos bois é um boi mais velho, forte e treinado. And he would be yoked together with a younger, untrained, shakier ox. E ele vai ser colocado junto com outro boi que é jovem e não é treinado. And the result is the stronger ox will bear the burden. E o resultado é que o boi mais forte é He que vai will carregar do o the hard peso. work. Ele que vai fazer o trabalho He duro. will teach the younger ox. E assim ele vai ensinar o jovem. That's why o boi- Jesus says, E é por isso que Jesus disse, come join me. vem e se junte a mim. It's my yoke. É o meu jugo. I'll bear the burden. Eu vou carregar o I'll fardo. do the hard work Eu vou for fazer o you. trabalho duro por I'll você. direct you. Eu vou te I'll dirigir. strengthen Eu vou you. te fortalecer. I'll train you. Eu vou treinar Learn você. from me. Aprenda de mim. Hallelujah. There's a very interesting law in the Old Testament. Tem uma lei muito interessante no Antigo Testamento, It's in Deuteronomy 22 and verse 10. em Deuteronômio 22, no versículo 10. Here's what Moses says to Eis Israel. aqui o que Moisés disse para Israel. You shall not plow with an ox and a donkey together. Você não pode arar a terra com um boi e um jumento juntos. Why that strange law? Por que essa lei estranha? Firstly, it was practical. Primeiro, era uma lei prática. It's obvious that an ox and a donkey are different species. É claro que um boi e um jumento são duas espécies They diferentes. differ in size, São diferentes em tamanho, in em strength, força, in stride or step, no tamanho do in passo, temperament. no temperamento. They just not good yoke fellows. Então não dá para você botar porque não são bons companheiros para um And there jugo. will always be discomfort E vai haver desconforto. and even possible injury for the E animal. talvez até os animais se machuquem. There's a second reason for this law. Mas tem uma segunda razão para essa lei. It was ceremonial. E é cerimonial. Because the ox was considered a clean animal and the donkey was unclean. Porque o boi era considerado um animal puro e But o jumento um I animal believe there's a impuro. third reason for this law. Mas eu creio que há uma terceira razão para essa It was lei. written as an example for us. Foi escrito como um exemplo para There's nós. spiritual truth in E this. tem uma verdade espiritual aí. And I find comparable counsel in the New Testament when Paul speaks to the Corinthians. E eu vejo coisas comparáveis, ensinos comparáveis quando Paulo fala aos Coríntios. And this is what he says in 2 Corinthians 6:14. E eis aqui o que ele diz em 2 Coríntios 6,14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Não estejam em jugo desigual com os incrédulos. He says this will not work. Ele diz, isso não vai dar certo. You're just not the same species. Vocês não são da mesma espécie. You cannot work together. Não dá para trabalhar You juntos. cannot achieve God's Você não purposes. pode atingir o propósito de Deus com You need isso. to realize that it's impossible to have a close association with someone with different values. É muito difícil, impossível até ter uma associação com alguém que But tem I- valores tão diferentes. I want to take this admonition to a different level. Mas eu quero levar essa admoestação para um When nível you put diferente. an ox and a donkey together, Quando você coloca um boi e um jumento juntos, it's like being a new covenant believer under grace. é como se você colocasse um crente da nova But you aliança sob a are graça. lopsidedly yoked with the law of the old covenant. Você coloca ele junto com alguém que está preso pela lei. It will not work. Não vai funcionar. You need to rest in Você precisa Jesus. descansar em Jesus. You see, the heavy burden will not be carried by all those laws and regulations. Você tem que entender que o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, I wanna não vai ask you não vai this. resultar através da lei. I want to ask you this. Eu quero te perguntar o seguinte: Who is your pulling partner? quem é o teu companheiro que te leva e te ajuda? Let it be Jesus. Deixe que seja Jesus. Nothing else. Ninguém mais. Jesus. Nada mais, só Jesus. He's the one who will give you rest. Ele é aquele que vai te dar descanso. His yoke is easy. O jugo dele é His burden suave. is light. Seu fardo é leve. His yoke does not choke. O fardo dele não te sufoca. Hallelujah. Aleluia.
Let me finish with this. Deixa eu terminar com o seguinte. In 1 John 5 and verse 3, 1 João 5, versículo 3. John sketches the same message. João está falando aqui da mesma mensagem. He says, this is the love of God, Ele diz, eis aqui o amor de Deus. that we keep his commandments. É que nós guardemos os seus mandamentos. And I'm so thankful for the last part of the verse. E eu fico grato pela última parte do versículo. His commandments are not burdensome. E os seus mandamentos não são pesados. It's not a heavy load, Não é um fardo pesado. because he helps me carry. Porque ele me ajuda a carregar. Hallelujah. Aleluia. Let's stand. Vamos ficar de pé. I want to end with a word that I explained, I think, a couple of times this week. Eu quero terminar falando de uma palavra que eu já citei aqui algumas vezes durante esses It's the word dias. responsibility. É a palavra responsabilidade. What is my Qual é a responsibility? minha It's responsabilidade? simply this. É simplesmente o seguinte. My response to his A ability. minha resposta para a habilidade dele. Because his ability is inside of me. Porque a habilidade dele está dentro de mim. All I need to do is draw from his resources Tudo o que eu preciso fazer é tirar dos recursos que ele me dá. and respond in that E way. responder a ele desse modo. You see, I don't know what your yoke is. Eu não sei qual é o teu fardo, teu jugo. Maybe it's religion or tradition. Talvez seja religião ou tradição. Maybe you're carrying the guilt and the shame and the condemnation of sin. Talvez você esteja carregando aí a acusação, o peso do pecado. But Jesus wants to give you rest. Mas Jesus quer te dar descanso. Maybe you're going through some battle, some struggle, Talvez você esteja passando por uma batalha, por uma luta. and you're trying to fight in your own strength. E você está tentando lutar na tua própria força. I want to give you two quick examples from the Old Testament Eu quero trazer 2 exemplos do Antigo Testamento. that God's grace and faith they were even in operation then. Que até mesmo naquele tempo a graça e a fé já estavam operando. Jehoshaphat was facing a great army. Josafá estava encarando um grande It exército. was almost an impossible battle. Era uma batalha impossível. And here's what God instructs him. E eis aqui o que Deus instruiu a ele. You don't have to fight. Você não tem que lutar. So what does Jehoshaphat do? Então o que Josafá teve que He fazer? puts the praise singers in the front Ele line. colocou cantores de louvor e adoração na frente de Have you batalha. ever thought of such a military strategy? Já pensou uma estratégia militar como essa? To put the praise and worship team in the front of the battle. Colocar o time de louvor na frente de batalha. But here's what God said. Mas eis aqui o que Deus falou. You can rest in me. Você pode You descansar don't em have to mim. fight. Você não tem que Give me batalhar. the glory. Dê a minha And glória I'll give you the e eu victory. darei a você a vitória. There's another occasion where Moses was facing a great army. Houve uma outra situação onde Moisés estava encarando um grande And God's exército. instruction was, you go and stand on the hill. E Deus deu uma instrução, lá em cima da montanha, vai lá. You hold the rod of God above your head. E você fica com aquela vara, o seu cajado, And sobre a when sua it's there, cabeça. I'll give you the victory. E enquanto o cajado estiver erguido, eu te darei a vitória. So after a while, Moses gets tired. Depois de um tempo, Moisés fica cansado. Go and read and you'll see Aaron and Hur put a rock under him. E diz agora que Arão e Ur puseram uma pedra debaixo de Moisés. And he sat down. E ele sentou. And they held his arms up. E eles seguraram os braços dele para cima. You can win a battle sitting down. Você pode ganhar uma batalha sentado. If you rest in Se God, você descansa em Deus, trust Him, confie nele, believe Him, creia nele, let Him do the work. deixe ele fazer o trabalho. I want to pray for you. Eu quero orar por você. Father, I thank you Pai, eu te agradeço for these simple but profound words of our Lord Jesus Christ. por essas simples, mas profundas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Come to me, Venha a mim I'll give you e eu rest. darei a você descanso. We accept your invitation. Nós aceitamos o teu convite. We rest from our dead works. Nós descansamos das obras mortas We lay our burden down. e deixamos para trás o nosso fardo. And we take your easy yoke upon Tomamos us. sobre nós o teu jugo que é suave. We take your burden that is light upon us. Nós tomamos o teu jugo que é suave sobre I nós. pray for people that are going through a struggle right now. Eu oro por pessoas que estão passando por uma luta agora. Maybe they've tried everything in their power. Talvez eles já tenham tentado tudo aquilo que está no poder deles. Now they can rest in your power. Mas agora eles querem descansar no teu poder. They can
bring you praise. Eles podem trazer louvores a They você. can put the praise singers in front of the battle. Eles podem colocar os cantores e They can louvadores na sit frente, and rest para que eles possam descansar and win the e victory. ganhar a vitória. In Jesus' No name, nome de Jesus. I thank you that will happen. Eu te agradeço porque isso vai Thank you acontecer. for helping us Eu te agradeço por nos ajudar. not to get caught up in old religious rules and laws, Não a sermos pegos por causa de religião, por causa de but mandamentos antigos, standing firm in the freedom that Christ mas brought por for us. estarmos firmes na liberdade que Jesus trouxe para nós. And I thank you for that. E eu te agradeço por isso, In Jesus' no name. nome de Jesus. While every head is bowed, Enquanto todas as cabeças estão while curvadas, every eye is closed, enquanto todos os olhos estão fechados, I want to pray one more prayer. eu quero orar mais uma oração. And I want you as believers to agree with me E eu quero right que now. você que é crente concorde comigo agora. Let's just intercede for those who are in the valley of decision. Eu quero que você esteja intercedendo comigo por aqueles que estão no vale da decisão. So if you are here tonight Então, se você está aqui nessa noite and you've never had an encounter with e Jesus, você nunca teve um encontro pessoal com Jesus, you've never accepted that invitation você nunca aceitou o convite to dele come to Him. de vir a Ele. I'm not talking about religion. Eu não estou falando sobre religião, I'm talking about a eu estou relationship. falando sobre relacionamento. I'm not talking about attending church even. Não estou falando nem mesmo sobre I'm estar talking numa about having igreja. a life-changing Eu estou encounter falando with de Jesus. ter um encontro que muda a sua vida com Jesus. Jesus said these words to a religious leader. Jesus disse as seguintes palavras para um líder He religioso. said, unless you are born again, Ele disse, se você não nascer de novo, you cannot even enter the kingdom of God. você não pode nem mesmo entrar no reino de Deus. You need to be born again. Você precisa nascer de novo. And as much as we all celebrate our natural birthday, E assim como nós celebramos o nosso nascimento natural, you should be able to celebrate a spiritual birth, você deveria poder celebrar um nascimento espiritual, a date, uma data, a moment. um momento, when you know I was changed forever. quando você sabe, eu fui transformado para If you sempre. cannot recall such a Se moment, você não pode se recordar de um momento como esse, you can experience that tonight. você pode experimentar isso nessa so noite. simple. É tão All you simples. need to do is accept the invitation, Tudo que você precisa fazer é aceitar o and convite. Jesus will come, E Jesus virá and He'll restore you. e Ele vai te He'll restaurar make you new. e fazer de você novo, And uma I nova want to criatura. pray specifically for you. Então eu quero orar especificamente por essas So pessoas. if you are uncertain about your eternal Então, se destination, você não tem certeza do teu destino eterno, if you don't know where you're going when you have to maybe die tonight, se você não sabe aonde você vai, se você tiver que morrer essa noite, the good news is you can have the assurance a boa nova é que você pode ter a segurança that you'll spend eternity in heaven with de God que você vai passar a sua eternidade com Deus. if you accept His offer Se of free você, salvation. se você aceitar a sua oferta de salvação livre. So I want to pray that prayer for you. Então eu quero orar essa oração por você. If you want to be included in that Se você prayer quer ser incluído nessa oração and you want to respond to it, e quer responder a isso, I'm going to ask you to quickly slip up your hand eu vou pedir que você levante uma das suas mãos, so that I can just see it. de forma que eu possa Thank you. ver. Thank Obrigado, obrigado, amém. Keep your hand up. Mantenha a sua mão levantada. Anybody else? Mais alguém? Just raise your hand very quickly Apenas levante a sua mão, because I'm concerned about you. porque eu tenho preocupação com relação a We você. love you. Nós te amamos We want to see your life e change. nós queremos ver a tua vida mudada. So I want us to rejoice with these people. Então eu quero que nós nos alegremos com essas pessoas And we're going to pray with them. e nós vamos orar com eles. And I'm going to ask Pastor Mauricio to continue. Eu vou pedir para o pastor Maurício continuar. Olha só, deixa eu pedir uma coisa para você que levantou a sua mão, que está com a sua mão levantada. Se você levantou a sua mão, eu vou pedir que você tome um ato de coragem. Levantar a sua mão já é um ato de coragem. Nós vamos pedir que você leve essa coragem um pouco mais à frente, um pouco mais adiante. E saia do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar com você. Nós temos aqui um grupo de pastores, pastoras, que nós queremos orar com você. Nós queremos poder abraçar você. Nós queremos poder receber você nessa família, que é a família de Deus. Então saia do seu lugar, vem aqui à frente, você que levantou a sua mão, para receber esse convite, para aceitar esse convite. Tome esse ato de coragem. A gente quer te conhecer, a gente quer te abraçar, a gente quer estar com você. Amém. Amém. Isso, tome essa coragem, tome essa atitude de coragem e vem aqui. Deixe Deus falar com você. Aleluia. Amém. Amém, que legal. Deixa eu dizer para você o quão importante é esse passo. Talvez você
Se olhar para os seus lados, para a direita e para a esquerda, você vai ver gente que de repente, num momento como esse, chora. Tem gente que treme, mas não é nem pelo choro, nem pelo tremor que você é salvo. Você é salvo pela fé, não por sentimentos. Não importa que você não esteja, você diga, pastor, mas eu não estou sentindo nada. Nem é para sentir, é para crer. Se você está sentindo alguma coisa, que bom, que legal. Mas o que importa mesmo é a aceitação do convite que Jesus te faz nessa noite. No mundo espiritual, isso significa que você está nascendo de novo. Você não está vendo nada, e quando você chegar em casa, você vai olhar no espelho e não vai ver nada de diferente no seu rosto, na sua aparência, mas no seu espírito, você nasceu de novo hoje, aqui e agora. E a Bíblia diz que eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Seus pecados são plenamente perdoados. Seu passado não impacta o seu presente e nem impede a sua bênção no futuro. Não importa quem você foi, o que você fez ou deixou de fazer. E eu queria que você repetisse essa oração junto comigo. E nós, como igreja, vamos orar juntos como se nós estivéssemos aqui, recebendo Jesus pela primeira vez, como uma forma de dar uma encorajada nessa turma aqui, que passa agora a ser parte da família de Deus. Amém, gente? Você pode estender uma das suas mãos aqui para frente e repetir comigo essa oração. Você que está aqui na frente, repita essa oração comigo. Diga comigo assim: Senhor Deus, nessa noite eu tomo uma decisão no meu coração e também com a minha consciência de receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu deixo para trás todo o passado, todo o jugo, todo o fardo da religiosidade para abraçar Jesus. Muito obrigado por essa salvação. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa data. Eu creio que estou nascendo de novo em Jesus. Eu creio que eu fui plenamente perdoado, que não há mais sobre mim o jugo do pecado, fardo da culpa, e a partir de agora eu reconheço que sou livre em Cristo. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por esse dia, por esse novo nascimento. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Aleluia. Amém.